Boa tarde. Bem-vindos ao videocast Agricultura Agora. Este ciclo de 8 videocasts realizam-se no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura. Ao longo destes 8 videocasts vamos falar com especialistas da agricultura. Estamos a falar com especialistas da agricultura, especialmente na área da sustentabilidade. Hoje tem comigo José Pedro Salema, é presidente da EDIA, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva. José Pedro, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui consigo. Bom, nesta época de chuva abundante, vamos começar justamente por isso, por aí. Como é que está o Alqueva? O Alqueva está a subir muito bem. Tivemos fenómenos extremos, não é? Com as cheias em Lisboa, cheias no Alto Alentejo. A desgraça de alguns, às vezes, é a sorte de outros. E foi um bocadinho o que aconteceu, não é? Mas aqueles fenómenos que certamente foram desagradáveis para os habitantes do Alto Alentejo, com cheias, com estradas interrompidas e cortadas, é, no fundo, o ouro dos agricultores alentejanos nos próximos anos. São recursos que drenaram, portanto, há ali uma bacia muito importante onde choveu muita água, que toda essa água vai chegar ao Alqueva. Ainda não chegou, ainda está a chegar e vai chegar seguramente nos próximos dias. Nos últimos dias, o José Pedro tem aqui uma ordem de grandeza extremamente elucidativa daquilo que representa a chuva destes últimos dias em matéria de cota do Alqueva. Vão ficar rapidamente desatualizadas estas declarações e, portanto, no momento em que estamos a gravar... Já não está atualizado. Já vai estar... Só para termos uma ideia. Mas a Alqueva subiu 2,20 metros nos últimos 14 dias, encaixou qualquer coisa como 400 milhões. 400 milhões de metros cúbicos. No fundo, a unidade em barragens, quando se fala em barragens, não se fala em litros, não se fala em metros cúbicos, fala-se em milhões de metros cúbicos, que é 1 hectómetro cúbico. 1 hectómetro cúbico é qualquer coisa como, imagina um campo de futebol, mas agora ponha-o para cima, portanto, tente imaginar um campo de futebol tridimensional, portanto, com 100 metros de altura e 100 metros de água, cheio de água. Esse cubo é 1 milhão de metros cúbicos. Estamos a falar de 400 desses. 400. Sendo que, tinha-me dito o José Pedro ontem, quando estávamos aqui a preparar esta nossa conversa, que Portugal gasta por ano no abastecimento público 600 milhões, não é? Certo. Nestes últimos dias, o Alqueva já armazenou 400 milhões com informação desatualizada, não é? Exatamente. Isto é impressionante. E seguramente que nos próximos dias vamos recuperar esse volume. E, no fundo, estes anos, estes momentos, são os momentos em que a Alqueva... Foi para isso que o Alqueva... Enche, ou se não enche só muito, foi para isso que foi feito. Foi para isso, claramente, que foi feito. O Guadiana tem uma variabilidade de 1 para 100, 1 para 200. Portanto, quer dizer que é normal esperarmos esta variação. Mas este ano os números ainda são mais expressivos. Se nós virmos que tivemos praticamente o ano todo com caudais na ordem dos 10 metros cúbicos por segundo e ontem estávamos com 2.500, portanto é 250 vezes mais do que tínhamos no verão. Enfim, o verão foi caracterizado, o verão e não só, mas acima de tudo o verão foi caracterizado por um período de seca extrema e a chuva destes dias já conseguiu repor tudo aquilo que se perdeu no verão? Ainda não. Mas acredito que quando estivermos a ver isto nas redes sociais e nos sites em que será divulgado, acredito que já teremos nessa situação. Acredita que rapidamente? Rapidamente. Ou seja... Olha, ao ritmo que estamos hoje, em uma semana, Alqueva enche. E, portanto, recupera toda a água utilizada não só nos últimos 2 anos, 3 anos, e fica pronto, digamos assim, para conseguir suportar 4 campanhas sem qualquer outra afluência. Sem qualquer tipo de problema. Bom, boas notícias, não é? Finalmente boas notícias. Agora, enfim, o Alqueva vai ficar cheio, ou muito perto disso. Outro aspecto particularmente importante, onde o Alqueva dá cartas a nível mundial, tem a ver depois com a reduzidíssima perda de água associada ao sistema de rega do Alqueva, não é? Que é do melhor do mundo. Sem dúvida. Em termos de eficácia, não é? Sem dúvida. E isto porque é um sistema de distribuição essencialmente para a agricultura. 95% do volume é utilizado na agricultura, mas utiliza, no fundo, a maneira de distribuir água parecida com a que temos em Lisboa, que é dentro de tubos fechados. E isso não é habitual na agricultura. Portanto, os sistemas agrícolas
conhecemos, mais tradicionais, utilizam apenas a gravidade e distribuem água em canais abertos. Esses canais abertos perdem por evaporação, depois perdem por infiltração, porque com o tempo vão se degradando, vão criando fendas e rachas e, portanto, perdem a água por infiltração e perdem também no fim de linha. Um canal de distribuição hidroagrícola para funcionar, tipicamente tem que estar cheio. E no fim da linha, portanto, no fim do canal, essa água cai para algum sítio, Claro. portanto, não é utilizada. Perde-se. É por isso que os sistemas de distribuição gravítica perdem normalmente 30%, 40%. Não é porque, até os muito bem geridos, perdem 30%. Quando pomos a água dentro de um tubo e fechamos e entregamos a água com uma torneira, digamos assim, grande. Mais ou menos como chega às nossas casas. Mais ou menos como chega à nossa casa, mas com uma escala muito maior, não é? Porque os tubos são muito mais grossos, as torneiras são muito maiores, portanto, tudo é maior. As perdas são muito reduzidas. Claro. Principalmente se não houver rupturas. Mas em relação a perdas, o Alqueva é da ordem dos 5%. É na ordem dos 5%, sim. E é, no fundo, em linha com os melhores sistemas de distribuição de água. As perdas... A nível mundial, não é? As únicas perdas que não conseguimos controlar são as evaporações nos reservatórios. Não só no lago Alqueva, como nos muitos reservatórios, que a Alqueva não é só um lago, são 70 lagos, 70 reservatórios e albufeiras que evaporam e, portanto, não estão cobertos, e essa evaporação é significativa. Mas, ainda assim, se contabilizarmos todas essas perdas, estamos sempre a falar de números inferiores a 10% de perdas. Portanto, uma eficiência na ordem dos 90%. O que, na realidade, tendo em conta que muita dessa água se perde também por evaporação, é praticamente a eficiência máxima, exatamente, muito perto da eficiência máxima. E há... sistemas de rega tradicionais ou feitos de uma outra maneira a céu aberto, onde aqui a média de perda de água é 30%, 40%, mas há alguns municípios portugueses, dizia-me isso ontem também, na aula que me deu, aproveito para lhe agradecer, onde as perdas chegam às vezes aos 70%. É verdade, é o recordista, digamos assim, das perdas. Ou seja, do total da água utilizada nesse sistema de distribuição de água, só se utiliza, na realidade, 30%. É verdade. Isto tem dois motivos. Há um motivo de rupturas, essencialmente rupturas, mas também de água não faturada. A água não faturada nos sistemas de abastecimento público, que o operador opta por não faturar determinados volumes, por exemplo, a água que é utilizada para as lavagens e para as regas dos jardins. O município, o gestor desse sistema pode dizer assim, não, eu não quero faturar isto. E depois isso é contabilizado como uma perda também. Claro. Mas hoje em dia, já que está a falar nisso, José Pedro, enfim, hoje em dia, com estes cenários ambientais extremos que vão ser cada vez mais frequentes, não é quase, eu não quero ser assim muito forte nesta expressão, mas não é quase criminoso água para rega ou para lavagens ser água destes sistemas? Isto não deveria ser feito com águas residuais, reaproveitadas? Sem dúvida, é evidente, entra pelos olhos adentro de toda a gente, não é? Não faz sentido nós estarmos a tratar água, a gastar uma fortuna a tratar água, que é para pô-la em condições de nós bebermos e depois, com isso, lavarmos os caixotes de lixo. Não é? Mas, infelizmente, porquê é que não se faz? É porque a rede, teremos que ter uma rede de distribuição paralela, portanto, além da rede que já temos de esgotos, além da rede que já temos de águas tratadas, não é? De águas prontas a beber, temos de ter outra rede, que é uma rede de águas assim, não é? Que ainda não é esgoto, mas também não é água para beber. É uma coisa intermédia. Bem, portanto, eu que não percebo nada disto, acho que se há dinheiro bem gasto, esse é uma das áreas onde... Já se faz, aqui em Lisboa já se faz. Claro. Na Tarde de Beirolas já se faz isso e regam-se os jardins ali do Parque das Nações, regam-se dessa forma. Mas faz pouco, ou muito pouco. O problema é que os grandes usos, não é? A agricultura não está em Lisboa no Parque das Nações. A agricultura, que é o grande utilizador da água, que é o transformador da água em alimentos, não está em Lisboa. E, portanto, a mais perto está na Lesíria de Vila Franca. Quer dizer, portanto, para usar a água na Lesíria de Vila Franca, tínhamos que fazer um tubo muito grande, de Beirolas, assim, exatamente, com algumas dezenas de quilómetros e que custa algumas dezenas ou centenas de milhões de euros. Claro. E, portanto, é por isso que ainda não fizemos, porque custa muito dinheiro. Outra questão relacionada com
com a sustentabilidade, com os novos tempos, não é? Da sustentabilidade. O agricultor está a ficar cada vez mais consciente destas necessidades de proteger o ambiente. E o Zé Pedro ontem dizia-me que, especialmente nas grandes herdades, já há ou empresas ou especialistas que informam os agricultores, a bem da poupança e da eficácia máxima da água, que naquele hectare é preciso uma X quantidade de água para aquela determinada planta. Isto já é uma realidade normal É verdade. para muitos agricultores, para muitas herdades. Alqueva tem a sorte, é um bocadinho uma ilha, ou é um oásis de desenvolvimento, porque os projetos que ali estão instalados, quase todos têm menos de 10 anos. Claro. E, portanto, utilizam tecnologia do século XXI. Claro. Quem se instalou em 2015 é óbvio que foi buscar o melhor que existia em 2015. Quer dizer, portanto, quem já está a trabalhar há 50 anos é que às algumas vezes... dessas empresas agrícolas têm estações meteorológicas, não é? Sem dúvida. Incluindo sondas de umidade. Explique-me lá esse mundo. Não, é uma sonda de umidade, é uma coisa muito... Bem, muito simples. Primeiro confirmar aquilo que disse, que é... Há empresas de aconselhamento de rega, há muitas empresas de aconselhamento de rega a trabalhar em Alqueva, a trabalhar em Portugal, mas especialmente em Alqueva há muitas. Há serviços gratuitos que a própria EDIA fornece essa informação, dizendo qual é que é a dotação de rega em cada semana, em cada estação meteorológica da nossa rede. Portanto, nós temos uma rede também. E para cada cultura também. E para cada cultura. E, portanto, nós já fazemos isso de forma gratuita. Mas depois há os sensores de umidade. O sensor de umidade diz até onde é que a água que nós estamos a distribuir está a chegar. É só isto. Se eu tenho plantas que as raízes só absorvem água até aos 15 centímetros, não vale a pena que a água chegue aos 20. Claro. Não é? Porque a dos 15 aos 20 é água que não vai ser absorvida. E é isto que eles fazem, no fundo. Eles sabem, consoante a espécie, não é? A que profundidade é que deve chegar a água e fazem a rega até esse momento. Quando chega ali, fecha, desliga, não põe mais. E assim põem apenas o que é necessário. Não há escoamentos, não há erosões, não há consumos adicionais. Associada à rega, muitas vezes há fertirrega, portanto não é só água. Os agricultores misturam água com adubo e, portanto, quando eu poupo na água, estou também a poupar no adubo. Estou a poupar na energia, porque a água muitas vezes tem que ser empurrada, tem que ser bombada e essa bomba vai gastar energia. Portanto, quando eu poupo água, estou a poupar tudo o que vem agarrado à água. Estou a poupar no adubo, estou a poupar na energia. E aquela questão que o José Pedro Salema denomina de consumo científico da água, não é? A utilização científica da água por parte dos agricultores. Traduza-me lá isso por miúdos. Bem, é muito aquilo que estamos a falar, não é? Utilização da informação meteorológica real, local, dados das plantas e conhecimento da fisiologia de cada espécie que estamos a regar para garantir que a quantidade de água que fornecemos ao solo é aquela que a planta efetivamente precisa e nada mais. Um exemplo que falámos ontem foi a questão do olival no pico do verão. No pico do verão, portanto, quando o calor é máximo em julho, as oliveiras não precisam praticamente de água, porque conseguem ter mecanismos que estão naturais, que é, no fundo, fechar os estomas, como que hibernar, entrar numa cesta. É uma espécie de hibernação. Exatamente. Sim. É como uma cesta em que não gastam muita energia, não gastam muita água. Nesse momento, é possível poupar água. Não vamos ganhar nada. Não é? Exatamente. Não vamos ganhar nada em gastar água naquele momento. Ao contrário, na floração, na frutificação, esses momentos, sim. Ou no enchimento do fruto, portanto, da azeitona, isso aí é quando ela precisa mais e é quando temos que dar mais. Que é mais tarde, não é? Que é mais tarde, no fundo. Outubro, setembro, outubro. No fundo, as oliveiras vivem e estão adaptadas ao nosso clima. Quando não chove, elas estão preparadas para resistir ao momento de não chuva e depois vivem também das chuvas do outono para depois chegar ao fim do outono com a produção máxima. Outra questão relacionada aqui com esta área da sustentabilidade que é a adequação dos picos de precipitação, não é? Dos picos da chuva ao consumo da água, ao aumento do consumo da água. Portanto, há aqui uma paridade, não é? Quando chove mais, os agricultores utilizam mais água e quando chove menos, já têm
a consciência e a capacidade de gastarem menos, não é? Sem dúvida. Isso é um exemplo que todos percebemos, não é? Quando está a chover e passamos por uma rotunda com relva e que está a regar, não é? Isto é o exemplo do que não se deve fazer, não é? Se está a chover, não precisamos de regar os aspersores. Claro. E o que vemos hoje com os agricultores, digamos, científicos, os regadores científicos, é que respondem imediatamente a fenómenos de precipitação. Se há um dia de chuva, como houve este ano, por exemplo, no dia 15 de setembro, decorei por acaso, o consumo de água no dia 15 de setembro foi praticamente zero. Quando estava muito alto ainda, porque ainda estava muito calor em Ou setembro. seja, está em curso uma mudança clara de mentalidades. Sim, eu acho que já todos percebemos o valor da água, os agricultores perceberam, os consumidores perceberam, e temos que passar, digamos, esta mensagem também para os decisores políticos, para que ponham as fichas, digamos, ponham recursos, ponham investimento nestas infraestruturas, porque sabemos que daí vai estar, no fundo, a chave para o nosso futuro, para o desenvolvimento regional, porque a agricultura é a base de tudo, não é? É a produção de alimentos, é a fixação de populações no território. Sem agricultura e sem possibilidade de ter negócio na agricultura, nós não vamos ter agricultura. Claro. E, fruto de tudo isto, da conjugação de todas estas variáveis que o José Pedro Salema tem estado aqui a enumerar, eu posso dizer que em cenários de seca severa ou seca extrema, o Alqueva, com todas estas variáveis a funcionar em pleno, é quase que à prova de seca. Eu gosto de pensar que sim, mas de facto não tenho nenhuma certeza, não é? Porque ainda não consegui que o São Pedro assinasse contrato. E, portanto, temos uma irregularidade muito grande, que é característica do nosso clima. Mas o que nos mostra a ciência, mais uma vez, a estatística, é que sim, dá para fazer pode isso. funcionar, Claro. pode funcionar assim. Estava-me a dizer há pouco, atenção, José Pedro, com alguns cuidados. Não podemos continuar a esticar infinitamente aquele recurso para todo o lado, como algumas pessoas às vezes falam por aí, não é? Dizer assim, isto agora o Alqueva vai chegar aqui, ali, ali. Pois, a água é a mesma. A água é a mesma, não é? Claro. E, às vezes fala-se muito da concessão, portanto, no valor que está escrito num papel, e digo, quando nós alterarmos o número que está escrito no papel, não aparece mais água, não é? Por escrevermos em vez de 600, 700, que aparece mais água. A água é o que a natureza nos dá. É um bem escasso e precioso, não é? Exatamente. Mas sim, portanto, estatisticamente... O petróleo nos próximos séculos. Estatisticamente, sim. Na nossa experiência dos 20 anos de operação, sim, mostramos que sim. Mesmo no último ano que vivemos de seca extrema, não chegámos a nenhuma situação dramática. E agora, com estas chuvas, estamos a recuperar. Estava a dizer há pouco, já tem 4 temporadas garantidas. 4 temporadas de rega garantidas. Eu acho que se conseguirmos encher, seguramente. Com o que estávamos, tínhamos 2 anos. Agora tudo vai depender, no fundo, das próximas semanas, dos próximos meses, até abril, que quantidade é que podemos encaixar. Mas estamos numa situação perfeitamente confortável e de acordo com o projetado. Não é surpresa nenhuma. Isto é exatamente o que os cientistas diziam que ia acontecer há 30 anos atrás. Pois havia alguns velhos do Restelo que não acreditavam, não é? E mandavam bocas e lançavam mitos que não eram suportados. Mas os cientistas diziam que ia acontecer isto. E tinham razão, não é? Completamente. Regra geral da ciência. Exatamente. Tem sempre... Enfim, é outro tipo de... Tem outra sustentabilidade. Há espaço em Portugal para se criarem mais alquevas? À escala da Alqueva, não. Mas dá para criar mini alquevas ou alquevas de pequena e média dimensão? Nós temos alguns rios no Douro. Temos o rio com maior capacidade hídrica, maiores afluências naturais. Temos o Tejo, que é um rio enorme com uma potência enorme. Temos o Mondego. Onde é que destes 3 grandes podíamos fazer alguma coisa? Podíamos fazer no Tejo, podíamos fazer no Mondego. O Tejo em que zona? O Tejo todo podia ser alvo de um grande projeto de benefício. Desde as cabeceiras, quase desde o princípio, desde a fronteira, com a criação da barragem no Ocreza, que é um afluente do Tejo. E porquê usar os afluentes? É um afluente português, portanto não dependíamos de Espanha. Conseguíamos represar água
para regularizar o verão. O problema do Tejo não é o inverno. No inverno agora, ninguém está a regar na Lesíria de Vila Franca, não é? Mas em agosto vão estar. E depois, em agosto, atravessa-se a pé em Santarém. Portanto, este é o problema. Nós precisamos que o rio corra, porque temos muita agricultura dependente do fluxo do rio no verão. Para regularizar isso, precisamos de barragens. Podíamos, além de utilizar o Zezer, que já temos com o Castelo de Bode e o Cabril, e portanto podemos mobilizar o Cabril, principalmente o Cabril, porque está em fim de contrato de concessão, portanto pode ser, no fundo, reservado para essa função, mas podíamos criar mais regularização. E depois podemos fazer infraestrutura. Em vez de distribuir, a tal história que falávamos há pouco, Claro. em vez de distribuir água em canais e em valas, podemos pôr dentro de tubos fechados, À semelhança ser mais, do Alqueva. exatamente, ser mais Claro. eficiente. E sem ser no Tejo, onde é que em No Portugal se poderia Mondego, criar? muito No parecido. Mondego também. No Mondego, muito parecido. E depois há manchas que são muito significativas, mas que não têm esta escala. Estou a pensar na Idenha. A Idenha pode e deve ser alvo de uma grande reestruturação. No sudoeste alentejano também, zona com um clima extraordinário. Melhor zona da Europa para fazer primores, para fazer mini folhas. Portanto, aquilo que comemos nos pacotes de Claro, salada, claro, tudo isso. claro. É a melhor zona da Europa e tem uma restrição de água. Portanto, o Sado não tem dado muita água. Aquela zona é a que tem chovido menos em Portugal. Podíamos fazer um projeto de melhoria de eficiência naquela zona e aumentar a capacidade, a resiliência, no fundo, daquele sistema. Enfim, se o Alqueva e esses outros Alquevas que enumerou, José Pedro Solano, vamos imaginar que o mundo é ideal, não é? Estalamos o dedo, amanhã temos Faz esses planos todos. Poderíamos dizer que ficaríamos autossuficientes, não sei, mas que conseguiríamos aguentar cenários de seca extrema. Bem, aguentar é um bocado o que é que significa aguentar. Pensar É que ter uma gestão como teve no Alqueva este ano, sem stress, não é? Com preocupação, mas... Isso claramente podemos fazer claramente, em todos não é? os sistemas. Porque, no fundo, precisamos é de mais gestão, mais capacidade de regularização, mais eficiência. Mas achar que vamos ser independentes do ponto de vista da produção de alimentos é muito difícil. Claro. Não é? Portugal não tem condições capacidade. naturais muito favoráveis. Sim. Mas podíamos seguramente atingir objetivos Mas em que há matéria de muito tempo rega, não é? Pronto, para aquilo que existe. Mas não é? com o aumento do regadio, nós podemos atingir objetivos que há muito tempo se falam. Por exemplo, a independência alimentar Claro. em valor. Em valor. No fundo, exportar mais framboesas que ganham, no fundo, Para que aquilo que em depois quilo, gastamos para no depois resto compensar o que importamos fique em trigo. equilibrado, Exatamente. claro. Portanto, em valor, nós E a conseguimos. independência alimentar com a guerra na Ucrânia ganhou outra dimensão. Muito não é? importante, Pronto. muito importante. Claro. Mas há números muito interessantes. No Sudoeste, em 2.000 hectares, exportam-se 300 milhões de euros. E, portanto, 300 milhões de euros em 300 2.000 hectares. Em 2.000 hectares. Se nós imaginarmos, olha, se em vez de 2.000 fossem 20.000, que era fácil, não eram 300, eram 3.000 milhões. Claro. Era fácil se houvesse água, por exemplo. Exatamente. Fala-me do projeto das mini hidroelétricas fotovoltaicas, não é? Que quer colocar no Alqueva, que é outra coisa, acho eu, com a ignorância que me caracteriza, muito uma inovação, porque elas são flutuantes, não é? A humanidade tem um desafio enorme para as próximas gerações, não é? Ou para os próximos 30 anos, que é passar a ser carbono neutro. Nós, no fundo, emitimos 50 bilhões de toneladas de CO2 todos os anos e temos que pôr isto a zero. Todos temos que dar o contributo, o regadio também. O regadio é ótimo, mas gasta energia. Esta energia tem que ser produzida localmente. No fundo, é isto que temos que fazer em todo o lado. O que é produzir energia? Localmente é, junto ao sítio onde eu estou a gastar energia, vou arranjar uma fonte que seja renovável, que seja infinita e que possa ser gerada naquele sítio. É isto que nós estamos a fazer. É instalar junto das estações elevatórias, portanto, que são as máquinas que puxam e empurram a água por 2.000 km de tubos que temos, gastam uma fortuna. Este ano, 45 milhões de euros é a nossa fatura elétrica. O que nós queremos, além de controlar esta fatura, é dar um contributo no tal sentido da descarbonização. Mostrar que é possível fazer produção ao lado da produção, portanto, termos um balanço zero. O que é o fotovoltaico flutuante? É pôr painéis em cima da água. Parece um ovo de Colombo e é um bocadinho. O que é que o painel em cima da água faz? Primeiro, produz mais energia. Mais energia? Produz mais energia do que em terra, porque está mais fresco.
Se o painel estiver mais fresco, é mais eficiente. Às vezes pensamos, é no dia de agosto que estão 40 graus é que a fotovoltaica produz mais. Mentira. É num dia mais fresco, de inverno até, mas que esteja muito luz, aí é que ele produz mais, porque a eficiência é determinada pela temperatura. Portanto, se estiver mais fresco, produz mais. Depois, se cobrir os reservatórios, vou evaporar menos. Claro. Vou ser mais eficiente. 2 em 1. 2 em 1. Mas há mais. Porque há mais benefícios. Se eu tapar o reservatório, as algas vão crescer menos. Uhum. E as algas são um problema para a distribuição de água. Entopem tudo. Claro. Portanto, é só vantagens. Não uso terra, que possa ser utilizada para a agricultura ou para a floresta. E isso vai ser um problema do futuro. Muito importante, porque nós vamos querer gastar hectares e milhares de hectares cobertos com painéis e isso vai gerar muita contestação. Fugimos disso se pusermos os painéis num sítio que já não tem outra outra utilização consignada. Portanto... A propósito ainda da descarbonização, José Pedro Saleno, falava-me ontem de uma questão que pode ser muito importante, que é diminuir ao máximo a utilização de adubos químicos por adubos orgânicos. Sem dúvida, isso já é uma diretriz da política agrícola comum. Portanto, nós temos a obrigação de reduzir o uso de adubos, de adubos minerais. Esses adubos minerais, nós não vamos só cavarem num buraco e tirá-los. O que fazemos para fazer esses adubos minerais é gastar muita energia, tipicamente queimar petróleo para fazer esses adubos. Portanto, como é que nós reduzimos mais uma vez a pegada do uso desses produtos? Substituindo-os por adubos orgânicos. Os adubos orgânicos são feitos com os nossos lixos, com os nossos resíduos. Em Alqueva, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós temos? Nós já temos muito olival, não é? É um espetáculo. Somos independentes, mais do que independentes do ponto de vista do azeite em Portugal. Portanto, somos sedentários, somos exportadores de azeite. Mas com o azeite vem o bagaço da azeitona. Quando tiramos a azeitona da árvore, 80 e tal % da azeitona que nós retiramos da árvore é bagaço. E só 16, 17% é que é azeite. Esse bagaço pode ser transformado em adubo, com imensas vantagens, porque depois fica no local, portanto, há menos transportes, vai melhorar a qualidade do solo, o solo vai ser mais fofo, vai reter mais água, vai ter mais vida, vai ter mais minhocas, portanto vai ter mais fertilidade natural. E vamos diminuir os adubos químicos. E reduzir a fatura. Claro. Vai ser mais barato. Claro. A grande mensagem... Outra das preocupações provocadas pela guerra na Ucrânia. Exatamente. Uma grande mensagem que nós temos que passar e desmistificar é que há muita gente que acha estas coisas destas boas práticas ambientais vai-me custar uma fortuna. Pelo contrário. É ao contrário. Dá para poupar, em alguns casos, uma fortuna. Exatamente. A energia fotovoltaica vai-nos poupar uma fortuna, porque é a energia mais barata que é possível produzir no mundo. Os adubos orgânicos produzidos localmente com resíduos vão-nos poupar uma fortuna e vão poupar não só a fortuna nos adubos, depois vai ter outros benefícios. Depois vou poupar água, vou poupar fitofármacos, vou poupar uma série de coisas. É bom negócio avançar neste sentido da sustentabilidade. José Pedro Salamão, muito obrigado. É sempre um prazer aprender consigo. Entretanto, esteja atento, muito obrigado, esteja atento ao site do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios e qualquer informação adicional sobre o prémio, prémioagricultura.pt.